Muitas surpresas, muitas histórias, muitas conexões. Este é um dos grandes propósitos que nós temos aqui, gravando Por Trás da TI, conhecendo histórias muito incríveis e documentando elas num tom leve, de um grande bate-papo, uma conversa. E o meu convidado de hoje, Endrigo Antonini. Antonini, perfeito. Não errei no seu sobrenome. Não errou. Endrigo, seja muito bem-vindo, um prazer poder falar com você e ter você aqui conosco. Renato, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui fazendo esse bate-papo junto contigo e tocando esse projeto que, na minha opinião, eu já vi alguns vídeos, já acompanhei algumas histórias aqui, achei sensacional. Obrigado pelo seu apoio, obrigado principalmente pela confiança, né, de você trazer aqui um pouquinho da sua história. Perfeito. E nós começamos aqui o diálogo falando de infância, família, valores, lembrar dessa época boa. Conta um pouquinho para nós a sua história, Endrigo. Bom, apesar de eu não ter mais o sotaque, né, todo mundo já achar que eu sou paulista, né, e quando eu falo que eu sou do Sul, sou de Santa Catarina, as pessoas falam, não, mas você não tem mais sotaque, né? Nasci em Joinville, né, há bastante tempo atrás, tive toda a minha infância lá, cresci lá, e me mudei para São Paulo há cerca de 10 anos, literalmente no ano da Copa, Copa de 2014, umas semanas antes, não foi planejado, umas semanas antes eu vim para São Paulo, mas pegando a tua pergunta aqui, o teu gancho, quanto à parte de infância e tudo mais, né? Eu tive uma infância, na minha opinião, muito boa, né? Brincava muito na rua, né? A briga das mães sempre era para voltar para casa. Hoje em dia a briga é mais para ir para casa, né? Fazer as pessoas, a criança estar na rua e sair da tela. E até que a tela entrou no meu universo, né? Meus pais compraram um computador e aí para mim foi assim uma guinada um pouco diferente nessa linha, mas mesmo assim eu me via muito no cenário de estar na rua, brincar na rua, brincar muito de taco, né, o que o pessoal chama de bets, bolinha de gude, jogar futebol, que eu zero à esquerda, hoje em dia eu não gosto mais de futebol, talvez por causa de traumas de infância, esse é outro capítulo, mas também brincar muito de bicicleta. Então assim, eu tive uma infância que na minha opinião foi um aspecto de boas memórias, tá? Que bacana. Endrigo, você já deu um spoiler aqui falando um pouquinho de as primeiras experiências com o computador. Uma das coisas que a gente quer entender aqui é quando foi que o bichinho da informática né, nos picou e a partir dali começa o interesse de um garoto muito criativo, muito curioso. Como que foi o seu primeiro contato com o computador? Eu não vou te precisar agora exatamente ano, idade e tudo mais, mas eu lembro que deve ter sido ali pela faixa dos 7, 8 anos de idade que eu tinha. Tá? Acho que é mais ou menos nessa época. Minha mãe trabalhava na época em empresa de TI. Né? Não sei se você deve lembrar da DataSul. DataSul, né? claro. Então virou TOTUS hoje. Exatamente. Né? Então ela começou nesse cenário na DataSul como Field Service, Service Desk. Service Desk era a posição dela. E a gente acabou tendo acesso àqueles financiamentos que tinha de ter computador em casa e tudo mais. Meu pai entrou num desses financiamentos, trouxe um computador para dentro de casa. E para mim, assim, foi sensacional. Né? Na segunda semana com o computador, eu acabei destruindo ele, desinstalando o Windows, instalando um monte de coisa que tinha ali. O técnico teve que vir em casa, fazer a formatação da máquina. E ele não soube explicar o que eu fiz na máquina. Né? Eu lembro que ele chegou com aquela maletinha com uns 15, 20 disquetes para instalar o Windows, instalar pacote Office e tudo mais. Mas assim, foi bem divertido essa guinada. Mas pegando ainda mesmo essa idade extremamente nova e tudo mais, eu tentava de alguma forma ou de outra brincar um pouco na rua, né? E também ir para o universo do mundo digital. E aí depois veio o cenário de internet de escada, discador gratuito, tentar ligar para 0800 e coisas do gênero para a gente conseguir também estar no mundo mais conectado que a gente vive hoje. Desde o momento que a gente levanta da cama, a gente tem isso, né? Que bacana. Você está lembrando de tempos áureos, o início de tudo, e isso nos dá muita alegria, né? Com certeza. Endrigo? Porque hoje a gente consegue entender, né, que o poder da facilidade, o poder, né, que nós temos em mãos hoje, quando bem utilizado, pode transformar negócios, pode transformar nações, pode transformar um país, né, muitas vezes. Endrigo, aquele momento da juventude, brincadeiras boas, Joinville, uma cidade hoje, né, grande, mas nessa época, né, com grandes possibilidades ainda de uma infância muito feliz, só que vem aquele momento de escolhas. O que você vai ser quando crescer, né, os cursos, as profissões, como que foi essa fase
Quais inspirações você teve, contribuições para tomar essas decisões? Pergunta difícil, mas muito bacana, né? Eu lembro que durante a minha infância, durante bastante tempo, eu tinha uma aspiração para ser piloto de avião. Olha que legal. Gostaria muito, né? E fiz ensino médio técnico, né? Então, fugi do ensino médio tradicional que tinha na época, hoje em dia, se não me engano, são 4 anos de ensino médio, né? Até deve ter mudado os nomes, mas tradicionalmente no meu período, eram 3 anos. E aí no segundo ano fazer a escolha optativa para especialização. Isso. Mas voltando para o cenário, por que eu falei da aviação, né? Essa escola era uma escola de renome lá no Sul, profissionalizante, né? E era legal porque você passava os 2 primeiros anos passando por todas as matérias que eles tinham, especializando no sentido de profissionais. Tá. Então passou por edificação, automação industrial, desenho industrial, informática, né, parte de processamento de dados, química, então todos os cursos profissionalizantes que eles tinham. E teve uma viagem que me marcou muito nesse cenário, que foi para a gente vir aqui para o ITA, né? Eu já tinha esse desejo de que avião, aquela coisa mágica, né, de não sei quantas toneladas que simplesmente voa, né, aquela questão dessa engenharia pura por trás. Então isso para mim assim sempre foi um despertar, né, um sonho de como é que funcionava esse trem, vamos dizer assim. E acabei vindo para o ITA, me fascinei. Tive um desejo de vir para o ITA e fazer toda a parte de graduação, tudo mais aqui no ITA. Abandonei um pouco esse sonho ao longo que foi desenvolvendo a minha história aí. Que bacana, ou seja, sonho grande, época boa, tudo pode. Tudo pode. Né? E depois a gente vai aterrissando e vai, né, colocando a bola no chão e seguindo. Quando foi aquele momento, Rodrigo, que você falou assim, poxa, eu preciso agora construir uma jornada, né? Eu preciso ganhar meu dinheiro, preciso conquistar minhas coisas. Como que foi esse momento que você começa, né, a unir estudos, conhecimento com trabalho e o início de uma carreira? Excelente pergunta, e ela conecta com o momento certo da tua pergunta já, né? O desejo do ganhar o dinheiro, né? Porque minha família nunca foi, ou melhor, né, ela sempre foi classe média média baixa, algo nessa linha. Então, eu nunca tive um cenário onde faltavam coisas dentro de casa. Mas eu tinha ambição, né? Eu tinha o desejo de ter algumas coisas. Então, eu queria comprar bicicleta com amortecedor, que era novidade na época. Pedi para os pais não. O dia que você tiver seu dinheiro, você compra. Queria um videogame, o dia que você tiver seu dinheiro, você compra. Então, eu sempre escutei deles muito essa frase, né? E isso dali casou muito com as oportunidades que apareceram antes, né? Pegando aí o cenário que você perguntou ali anteriormente da computação, onde surge o cenário para mim de trabalho e tudo mais e ganhar, eu estava na casa de um amigo meu, né, do Gustavo, aí o tio Roberto, que é o pai dele, que é médico, tem clínica lá em Joinville e tudo mais, viu aqueles 2 moleques, né, jogando computador, desperdiçando a vida, vamos dizer assim, né, só tendo entretenimento, fez o desafio de, vocês 2 aí com seus 10, 11 anos, fazem o site para mim da minha uroclínica e eu te dou R$50 para cada um. Aquilo ali já assim brilhou o olho, né? Falei, peraí, dá para ganhar dinheiro com esse negócio aqui que eu jogo, né? Então, esse cenário ali começou a despertar. Eu tive a ajuda de alguns primos que trabalhavam também no setor de desenvolvimento de software. Então, meu primo Christopher, Jonathan, né, e o Marlon, que trabalhavam nesse cenário, me ajudaram um pouco nesse aspecto, me dando uns livros para onde eu me direcionar. Li os livros, criamos o site, recebemos o pagamento, isso ali para mim foi interessante. Aí um outro tio meu, o tio Sandro, né, pai do Marlon, desse que me ajudou, ficou sabendo dessa história e falou assim, cara, eu trabalho com infraestrutura, fazendo toda a parte de cabeamento para Petrobras, e várias outras grandes empresas, né? O que você acha de vir trabalhar aqui comigo um dia à noite, né? Já que a gente trabalha com cabeamento estruturado, a gente trabalha fora do horário, para ver se não é isso que você quer. Eu falei assim, legal. Conversei com meus pais autorizaram eu passar o final de semana com meu tio. Fomos para uma empresa lá no Sul, passamos a madrugada dentro, puxando fibra ótica, fazendo cabeamento estruturado de data center. Vi que aquilo não era para mim, eu gostava mesmo era de programar, né? E aí conversando com ele, ele falou assim, vou te apresentar um amigo, né?
Esse amigo, ele era dono de uma empresa chamada Sercomp, lá no Sul, né, empresa de serviço, na verdade muito mais focada em redes também, que foi aí um outro cenário também que eu pude ir para o universo de redes, mas eu preferi não ir, que eles eram especializados Cisco. E eles me fizeram a proposta, né, na época eu não poderia trabalhar ainda, mas eles, como aqui a gente está entre amigos, entre famílias, eu vou te fazer uma proposta para trabalhar com a gente, né, mas é tudo na informalidade. Você topa? Eu falei assim, eu topo. Preciso conversar com seus pais para ver se eles topam. Tá. Meus pais não toparam. Né? Não, você está no estudo, você está estudando, isso vai te desviar do teu caminho, né, e você não vai fazer. Então, nesse momento, eu arranjei uma briga em casa. Né? Eu falei assim, cara, eu vou. Você não me respondia que eu tenho que ter o meu dinheiro para comprar minhas coisas, o meu dinheiro para eu ir para a festinha dos amigos, então, eu estou tendo a oportunidade, vocês estão me tolhindo, vocês estão me podando para eu ter essa oportunidade. Aí a gente chegou num cenário ali de fazer um acordo, né? Eu poderia trabalhar, poderia fazer esse espécie de estágio, né? A não ser que as minhas notas não baixassem, se eu não me engano, de 8,5, 9. A régua era alta deles. E aí eu acabei seguindo nesse cenário e aí a carreira toda acabou deslanchando. Mas esse foi assim o divisor de águas para mim, onde eu comecei a entrar no mundo corporativo efetivamente nessa linha. Que legal, que história bacana, que demonstração de garra, de correr atrás do sonho, de até se indispor um pouquinho com os pais ali. Muito legal. Endrigo, uma carreira de TI ela é feita passo a passo, jornada a jornada, aprendizado a aprendizado, e tem aqueles momentos que a gente precisa se desafiar. Eu acho que quem chega muito longe tem algumas características em comum. Coragem. Entender que um momento de dificuldade é um momento que pode te levar para um caminho jamais, muitas vezes, sonhado, por nós. Você se viu em momentos de encruzilhadas como essa para tomar uma decisão? Por exemplo, sair da onde você está e ir para um outro lugar, mudar de cidade, fazer algo novo? Queria explorar um pouquinho mais esses insights na sua carreira. Não, perfeito. Decisões difíceis, acho que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa trajetória. E considerando nessa linha, pegando também um pouco desse gancho que eu comecei a querer gostar de mundo corporativo, ter a minha independência financeira, esse tipo de coisa, foi onde veio a segunda briga dentro de casa, porque eu até falei ali anteriormente, eu queria fazer o ensino médio técnico, e meus pais trouxeram um desafio de você tem que, no terceiro ano, passar numa faculdade pública, numa federal, para fazer a tua faculdade. E eu briguei que eu não queria, que eu queria terminar o ensino médio técnico, porque eu já estava começando o estágio na época, um estágio legalmente, um estágio remunerado. Tá. E aí essa briga eu acabei perdendo. Mas eu perdi essa briga, mas eu botei a regra embaixo do braço. A regra embaixo do braço era, você tem que passar numa faculdade pública. Eles não falaram que eu tinha que cursá-la. Então essa foi o meu grande, eu fiquei quieto. Chegou no fim do ano, fiz o vestibular, acabei passando em duas federais, passei na UFSC e na UFPR, e falei, beleza, fechou, agora eu não vou cursar porque eu quero terminar meu curso, eu tenho fazendo estágio e eu tô com outro planejamento. Aí eles viram, acho que ele tem um plano, vamos deixar ele seguir. Então essa foi um primeiro divisor de águas de tomada de decisão para mim que foi bem importante. Outro cenário, por exemplo, a minha própria vinda para São Paulo. Eu já tinha tido alguns namoros, algumas conversas com algumas empresas aqui para São Paulo para acabar me mudando para cá. Sempre teve algum empecilho em vir para a capital, aqui para São Paulo, para atuar aqui em São Paulo. Seja o medo de, tô saindo da casa dos meus pais para morar sozinho numa grande cidade, são mais de 10 vezes o tamanho de Joinville aqui, então é um cenário de muitas variáveis e fora do meu controle. Então, ao longo de vários momentos da minha carreira, eu tive esse desafio de vir, mas tinha sempre alguma coisa que esbarrava. Seja salário, seja a forma de contratação, que era o famoso CLT Flex, seja também o próprio produto da empresa que eu não acreditava, eu não seria consumidor daquele produto, então acabou não indo nessa linha. Até que surgiu uma determinada oportunidade dentro da minha carreira, que eu estava numa empresa no Sul. Essa empresa acabou decidindo fechar o escritório lá.
Eu fui o único profissional remoto que fiquei nesse cenário. Eles falaram assim, pô, a gente está gostando do teu trabalho aqui, o que você acha de vir trabalhar na Matriz? O que você acha de vir para São Paulo? Ali foi o momento que eu tive bastante dificuldade na tomada de decisão, porque eu tinha muitas das coisas que me travavam, né, que me blindavam em continuar no Sul. Né? Eu tinha um relacionamento muito duradouro, casado com essa pessoa até hoje. Tá. Né? Eu tinha comprado um apartamento na planta para sair da situação dos meus pais e eu ia receber o apartamento em menos de um mês. Né? Então eu falei assim, abandono tudo isso, família, amigos, toda a condição que eu tenho aqui hoje, né? Todo o que eu formei aqui hoje para começar uma vida numa cidade desconhecida desse tamanho. E conversando com meus pais, conversando com amigos e outras pessoas também, eles, minha sugestão, se joga de cabeça. Né? Experimenta. Pode ser bom, pode não ser bom. Mas minha sugestão, coloca um prazo mínimo, não um prazo máximo, um prazo mínimo. Né? Porque você pode chegar lá na primeira semana, você se frustra, porque aconteceu algo que você não esperava, e você decide voltar, você desiste. E eu falei assim, gostei da ideia, né? Vou botar um prazo mínimo para decidir o que eu quero da minha vida. Né? E eu falei assim, vou para São Paulo, topei esse desafio com essa empresa, e decidi, vou passar no mínimo um ano aqui. Se esse um ano for bom, eu continuo. Se esse um ano não for bom, eu vejo se eu volto para a cidade ou faço outra coisa da minha vida. Legal. Estou aqui há 10 anos, então foi muito bom. Entrou de cabeça, acreditou e principalmente, né, confiou na capacidade, no potencial e principalmente em tudo aquilo que já está escrito, né, para grandes mentes como você, grandes profissionais que têm uma inquietude muito grande. Endrigo, nós sabemos que uma carreira na área de tecnologia é desafiadora, sabemos que uma carreira na área de cyber é mais desafiadora ainda, né? E eu queria falar um pouquinho com você sobre os desafios atuais de uma carreira em cyber, né? Principalmente olhando, né, o momento que o mercado está vivendo e principalmente essa pauta, né, que cada dia que passa ganha mais presença no C-level, né, no board da companhia, no acionista, né, a importância do CISO em não só tratar cyber como tem que ser tratado tecnicamente, com técnica, com frameworks, com boas práticas e tudo mais, mas traduzir isso para os negócios. Queria que você falasse um pouquinho desse momento de cyber, momento da carreira para cyber e um momento também dessa maturidade, né, das companhias. Cada um tem a sua, né, mas todo mundo na jornada. Perfeito. Na minha visão, cyber ela é uma carreira que ela está em expansão, em crescimento. A gente pode estar chegando perto de um platô quando a gente fala na questão de mão de obra, a questão salarial, principalmente salarial, vamos dizer assim, que eu acho que faz total sentido, né? Mas ela teve alguns catalisadores ao longo da jornada, né? Normalmente, quando você pega alguém de cyber, ela surgiu do mercado ou de redes, né? Porque normalmente quando a gente falava de segurança, a gente falava de regra de firewall, regra de equipamentos de redes, né? Uma parcela muito pequena, que eu me incluo nessa, veio de desenvolvimento de software. Então, meu início de carreira de TI foi desenvolvimento de software, migrei para a área de cyber, e essa minha jornada de mudança para São Paulo também faz parte dessa minha decisão, dessa minha experimentar por uma carreira nova. Mas continuando a tua pergunta aqui, né, dos desafios. Quando a gente fala nos desafios, né, a minha leitura, acelerador, catalisador que eu estava falando ali antes. A gente teve um catalisador inicial chamado LGPD. Sim. Né? A LGPD trouxe grandes desafios porque a gente colocou o universo jurídico para olhar para a tecnologia. Né? Então, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve algo nessa linha, quando a gente fala de tecnologia, de ter alguma outra entidade por fora com determinado poder e uma lei por trás que tentasse regulamentar ou tentasse criar responsabilidade para as empresas quanto à segurança de titularidade, né, dos titulares. Então esse foi, na minha opinião, foi um catalisador onde a gente começou a ter um crescimento, uma demanda mais forte por profissionais da área de segurança. E o segundo catalisador, que já é batido, que todo mundo fala a toque de caixa, pandemia. Né? Tava todo mundo trabalhando presencial, a maior parte das pessoas em escritórios. Como é que eu fazia a segurança do meu escritório? Eu tenho esse perímetro. O meu raio está aqui, meu firewall está aqui, meus equipamentos todos estão aqui dentro.
a máquina do meu colaborador, desktop ou notebook, está dentro desse meu perímetro, então eu tenho um controle dele. E do dia para a noite, a gente teve que fazer assim, não, agora o perímetro não tem perímetro. O perímetro é a tua casa. Aquele teu roteador lá que você ganhou da operadora em 2020, ou no caso do início da pandemia 2020, então 2018, 2017, que nunca sofreu atualização, ele faz parte do perímetro também da corporação. Então, esse foi um outro cenário de catalisar quando a gente fala em mercado de TI, né, e principalmente do de cibersegurança. Então, esses são os grandes desafios que eu vi ao longo dessa jornada. Tá? Então, pegando aqui muito mais o aspecto de desafios, eu acho que a minha leitura nesse cenário é que o universo de cibersegurança e de segurança de uma forma geral, ele em vários momentos ele se torna mais amplo do que o próprio mercado de TI tradicional. Eu posso falar, como a gente estava conversando nos bastidores ali, né, de OT Security, jurídico, que nem a gente estava falando aqui agora, contrato entre prestadores de serviço. Então a gente acaba extrapolando em vários cenários só o mercado de tecnologia da informação. Então esse é o grande desafio para onde eu vejo pessoas novas, né? É para onde eu vou seguir. Você tem um leque de opções, né? Quando você olha o mercado, quando você olha a TI, desenvolvimento de softwares, rede, field service, gestão de acessos, são universos que são menores, né? Quando eu coloco cibersegurança, ele acaba tendo um leque, uma visão um pouco maior, porque ele extrapola a tecnologia. Muito legal, que bacana. Super respondido com uma história, né? Ou seja, que embasa muito isso. Endrigo, eu queria puxar um tema que é bem importante. Eu estou tentando traduzir um pouco aquilo que eu ouço lá em cima, né? Nos conselhos, né? Nos acionistas, né? Quando pergunta, você é um cara de tecnologia, você é de cyber? Pô, deixa eu ouvir um pouco. Eles sempre colocam assim, como que vocês estão trabalhando a conscientização, né, da importância da gente falar de cyber, né, principalmente, né, com um elo que é o mais fraco, o mais forte, depende da ótica, né? Como que você tem trabalhado a conscientização, seja no seu time, seja, né, na força de trabalho, né, das companhias, um pouquinho nesse diálogo lá em cima também? Conscientização. Conscientização é uma excelente forma de levar o tema de segurança para pessoas que não têm essa vertente. Tá? Então, quando eu falo em conscientização, e até pegando o gancho da tua pergunta aqui, para mim é muito bacana, qual que é a minha visão de levar conscientização para um colaborador, né? E dependente do nível da empresa, né? Eu acredito que ele não é o elo mais fraco, né? Eu acho que todo mundo tem as suas deficiências. Da mesma forma que a gente for aqui discutir sobre química ou sobre qualquer outro assunto, a gente não vai conhecer nada para entrar num cenário, uma discussão. Mas qual que é o gancho que eu gosto de fazer com os colaboradores nesse cenário quando a gente fala de conscientização? É o gancho do dia a dia da vida dele. Tá. Né? Então, quando eu falo de fraude, quando eu falo de como é que você se previne a fraude, eu falo para ele sobre aquele golpe do WhatsApp que pegam a foto da pessoa, né, do teu pai, foto do teu irmão, foto do teu filho. Pai, troquei de número, né? Tô precisando de dinheiro. Você faz um Pix para mim? Você paga esse boleto para mim? Né? Então, na hora que eu começo a fazer essa conexão com o dia a dia da pessoa, eu trago essa visão de malícia em si para dentro da empresa também. Será que isso daqui que estão me pedindo faz sentido? Será que isso que a gente está executando aqui faz sentido? Então, é um trabalho de aculturamento, é um trabalho de trazer a visão de cibersegurança do dia a dia da pessoa para que ela influencie na empresa. Então é um cenário onde eu vejo que ela é de entrada, né? Eu de alguma forma sensibilizo o dia a dia dela, sensibilizando o dia a dia dela, ela volta isso daqui para dentro da empresa. Sensacional, é isso aí. A gente tem que trazer claramente o que a pessoa ganha, perfeito, né? Olhando, se aprimorando sobre a questão de segurança. E tem que ser da vida pessoal, né? Proteger melhor a sua família, né? Os seus recursos que estão digitalmente, né? Proteger um idoso, que é super importante, né? Toda a engenharia social pegando muito, né, com a terceira idade, as fragilidades. É falar sobre o tema, é trazer insights, é quebrar barreiras desse diálogo. Muito legal. Perfeito. Até pegando o gancho desse cenário, quando a gente fala na questão de fraude, na questão desse tipo de golpe,
a tecnologia, ela só, de novo, vou usar a palavra ali, catalisou. Né? Porque bilhete premiado vendendo na frente do terminal, isso daqui sempre é muito teve, velho, né? sempre teve. Então, hoje em dia, a acessibilidade que a gente como usuário final teve de poder conversar, estar a quilômetros de distância e conversar, o atacante, né, o criminoso também está tendo isso. Então ele está se utilizando. E é a forma onde a gente leva esse aculturamento para as pessoas também executar. Muito bacana. Endrigo, sabemos que para criar uma jornada profissional, uma carreira, dificilmente você faz sozinho, né? Você faz com pessoas, para pessoas, com apoio de pessoas, e ter numa jornada profissional, né, figuras de anjos, de mentores, né, de pessoas que nos ensinaram o que fazer e possivelmente o que não fazer também. É um capítulo aqui da nossa entrevista que a gente fala sobre agradecer pessoas, lembrar de pessoas, Legal. Seja no âmbito da jornada profissional, seja no âmbito da jornada pessoal também. Quem são essas pessoas? A lista é grande, a gente tem tempo? Temos. Não, mas eu acredito muito nessa visão de o aprender, né? Como você falou, eu sempre almejei estar na posição que eu estou, desde antes de estagiário, estar em cargos de liderança. Então eu sempre usei exemplos bons, exemplos ruins que eu tive para aprender. Isso eu faço, isso eu não faço, né? Então agradecer. Em primeiro lugar, agradecer completamente a minha família, né? Meus pais, minha irmã, minha esposa, meu filho. Acho que assim eles estão ali no meu dia a dia, vivenciando esse frenesi, essa loucura que é o mercado de cibersegurança e ao mesmo momento me incentivando a continuar. Alguns nomes aqui eu já citei anteriormente que me ajudaram ao longo da minha jornada. Então, o tio Roberto, o tio Sandro, o Christopher, meu primo, o Jonathan, Marlon, que são meus primos, também me ajudaram bastante. E aí quando a gente vai para o universo dos líderes, né, que eu tive ao longo dessa jornada, que me ensinaram, e eu aprendi bastante, eu posso trazer alguns nomes aqui também. Então, o Alves, né, o José Ricardo Alves, que é meu não é mestre a palavra, que meu tutor, né, meu mestre, né, na questão quando eu era estagiário lá na época da DataSul, junto com o Aires. Os dois tinham estilos de gestão completamente diferentes, né? Um era muito verbal, falava, o outro extremamente introvertido, mas se entendia, eles sabiam se comunicar e sabiam traduzir o que eles esperavam. Então, assim, para mim foi muito forte. E mais recente, né, eu tenho um grande líder que foi que eu tive aqui em São Paulo, que foi o Vanderlei Reis, que também assim, foi sensacional, toda a jornada que eu tive com ele, toda a trajetória, muito aprendizado que eu tive com ele, troco ideia com ele, menos do que eu gostaria, mas também um aprendizado muito forte com essas pessoas. Que legal, muito bonito da sua parte, Endrigo, você trazer isso de uma forma tão humilde, tão bonita de reconhecer, né, as pessoas que estão aqui dentro do nosso coração, que nos ajudaram, que o que somos hoje tem um pouquinho da parcela de cada uma dessas pessoas, muito legal. Endrigo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Você tem um hobby? E aí? Hobby? A gente tem hora vaga? Boa pergunta essa, né? Boa pergunta. Não, mas entre trabalhar e dormir, né, às vezes sobra algumas horas vagas, né? Eu tenho alguns hobbies um pouco diferentes, né? Tenho até saudade de praticá-los. Durante bastante tempo pratiquei Airsoft. Ó, que legal. E aí deve fazer em torno de 7 anos, 6 anos que eu não pratico. Tenho equipamento parado em casa. As baterias de vez em quando eu dou uma recarregada, mas faz tempo que eu não vou pro campo praticar. Belo esporte. Outro deles que a gente fazia campeonato anual e da pandemia a gente deu uma segurada, campeonato de kart. Eu tenho um amigo meu que volta e meia me convida. Eu estava dando uma segurada por causa do momento profissional de troca de carreira, troca de empresa. Então eu quero ver se agora eu volto para ele. E eu sou fã de Fórmula 1. Acompanho Fórmula 1. Esse início de ano aí com as provas de madrugada acabei não acompanhando, vendo só as reprises, melhores momentos, tudo mais, mas a partir de agora que começa no nosso horário que a gente consegue acompanhar aqui, eu vou seguir fortemente acompanhando nesse cenário, né? Que bacana. Então mais esses esportes. Bom, e mais um também que eu tô tentando voltar, mas ainda tem que ver a questão de tempo, porque tem muita questão do horário também.
que é o horário mais alternativo, que é para acompanhar o basquete americano, na NBA, mas infelizmente os jogos são muito tarde, como minha rotina tem começado mais cedo, então eu tenho evitado de ver os jogos também. Muito legal. Endrigo, que bate-papo bacana, super legal conversar com você. Estou diante de um grande ser humano, um grande profissional, um grande líder. Obrigado. Né? Que bom tê-lo dentro do mundo de cyber. Tenho certeza que você, equipe, faz a diferença em tudo que colocarem à mão. Endrigo, muito obrigado, um grande prazer e parabéns pela sua jornada. Renato, muito obrigado. De novo, obrigado pelo convite. Excelente participação aqui, muito bom, adorei o papo. Valeu, parabéns. Obrigado. Muito bom.